Estamos aqui com uma entrevistada mais do que especial. É a nossa doutora Camila. Camila é aqui do Secov, a nossa advogada. E ela não está gravado, nosso podcast aqui do Secov. Por que ela é mais do que especial? Porque ela recebe problema todos os dias. Bom dia, Camila. Tudo bem, doutora? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Muito bom estar aqui, né? Na nossa casa. A nossa casa, na nossa casa. É isso aí. Para a gente poder falar um pouquinho sobre condomínio, né? Isso aí. A Camila é que cuida do nosso jurídico aqui e que atende a todos os condomínios aí da nossa cidade de Londrina pelo Secov. Isso mesmo. Camila, nossa conversa vai ser um bate-papo aqui breve, porque temos mais algumas pessoas hoje. Então é o seguinte, vamos lá, vamos já pro início fatídico. Resolvi morar num condomínio, Camila. Por onde eu começo? E agora, né? E agora? Parece ser tão simples, vou lá, escolho o meu apartamento, tá tudo bem, fácil. Fácil. Mas o que não tem vizinho chato. Não tem vizinho, é tudo tranquilo. Tudo tranquilo, não tem criança, não tem cachorro. Não tem cachorro. Não tem nada. Bom, gente, a gente sempre orienta aqui no Secov. Resolvi morar num condomínio. E aí, por onde eu começo? O que eu faço? O que nós orientamos? As pessoas fazem isso? Não. Não fazem. Mas o que é muito importante? Que quando você for... tô ali olhando uma unidade, tô vendo... Tente reconhecer e conhecer a convenção e o regimento daquele condomínio. Todo condomínio, ele tem uma convenção. O que é a convenção que a gente fala? Na convenção, ela é aquilo que, quando entrega o condomínio, é entregue pela construtora, né, pela incorporadora, a convenção do condomínio. Que são as suas particularidades. Isso, ali... O condomínio tem. Ali vai ter a divisão de áreas comuns, vai ter o método de cobrança daquele condomínio, como que vai ser cobrado, é por fração ideal, é por unidade. Vai ter a estrutura do condomínio, toda a metragem. Vai ter os direitos dos condôminos e locatários e os deveres dos locatários. Aí a gente vai para uma outra parte. Conheça o regimento. O que é o regimento? O regimento, ele se transforma mais, ele é mais o dia a dia do condomínio. Ali vai estar sobre os espaços de festa, sobre os prestadores de serviço, sobre como deve se comportar o dono, né? Porque o animal não, os donos dos animais, os horários dos salões, das piscinas, de todo o lazer. Então, ali, eu lendo esses dois documentos, eu vou saber se eu posso e eu tenho condições de me adaptar àquele condomínio. Que é uma grande... o condomínio está lá. O condomínio está lá. Você vai comprar ou você vai locar, você está se adaptando dentro de uma coisa que já existe. Porque muita gente escuta aqui, tá errado isso. Peraí, tá errado, mas você entrou lá. Se você tivesse visto antes, lido antes, talvez você não teria esse problema que tem hoje, né, Camila? E assim, como a gente vive num condomínio, a gente vive em comunidade. Eu sempre falo, a minha parede é a parede do outro. Então eu preciso entender que tem regras. É diferente de quando eu vou residir numa casa. A minha parede é minha parede aqui. Pra ter um barulho chegar na outra residência, tem que ser muito alto, excesso. Agora, um condomínio, que a gente fala de pequeno porte, é um assim, um pequenininho, um colado no outro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa situação de dentro da minha casa eu faço o que eu quero, num condomínio não é assim. Pra gente poder viver e ter o bom senso de viver em comunidade, né? Então, a dica que a gente fala é: conheça o regimento e a convenção do seu condomínio. Ali vai saber o horário que você pode deixar os seus filhos, as suas crianças no pátio, se pode ficar desacompanhada, se pode utilizar o playground sozinho. Então tem tudo ali. Você pode ter um cachorro, uma tartaruga, você pode ter uma... Porque é o seguinte, viu, gente? Tem de tudo. Tem de tudo no condomínio, viu? Você não vai achando que você vai falar assim, lá só tem cachorrinho e gatinho. Não, tem. Já vi algumas situações diferentes. Bem isso. Às vezes tem algumas pessoas que chamam de animalzinho outras coisas que nem são. É esquisito. Camila, como é que são tomadas as decisões do condomínio? Como que isso... Muito importante isso. Todas as decisões de um condomínio, elas são tomadas por meio de assembleias. Assembleias os condôminos, né? Quando eu sempre falar condômino, é proprietário do condomínio. E locatário é aquele que loca, né? Então, ambos têm os direitos. Então, nós temos dois tipos de assembleia. Nós temos as assembleias ordinárias e as extraordinárias.
A Assembleia Ordinária, ela é feita anualmente. É previsto na convenção. Na convenção, uma vez por ano. Isso. Lá tem o mês, a forma de convocação da Assembleia, né? Porque ela tem um prazo mínimo para ser convocada. Então, vai ser por qual que é o tipo de edital. Então, essa Assembleia Ordinária, ela acontece anualmente. O que ocorre? Nessa Assembleia Ordinária, tem alguns assuntos específicos que só trata na ordinária. Que eles pegam aquilo do ano, do ano todo, as falhas, ou o que tem que ser alterado ali. Na verdade, a ordinária é assim. Lá na ordinária é apresentada a previsão orçamentária, né, para o ano todo. O síndico, ele presta contas, a prestação de contas. Nessa assembleia também, nós temos a eleição do síndico, que é muito importante, eleição do vice, eleição dos conselhos, conselho consultivo e conselho fiscal, que são os conselhos que vão assessorar o síndico nesse mandato dele. Algumas convenções trazem 2 anos de mandato. Tá? Então, o síndico, ele presta conta, ele é obrigado a prestar uma vez por ano, e aí a eleição ocorre de 2 em 2. Então, isso tudo depende da convenção, né? Então, essa assembleia é para esses assuntos. E nós temos as assembleias extraordinárias, que daí as extraordinárias é tudo que você quiser tratar fora esses assuntos é feito pelas assembleias extraordinárias, né? Quem que pode participar dessas assembleias? Por isso que a gente volta para a convenção. Mas, assim, em regra geral... Tem que ler a ata lá, bonitinho, para você entender isso. Os condôminos, os proprietários participam de ambas assembleias. Qual assembleia que o locatário pode participar? Ele pode participar da ordinária, com o contrato de locação, mas ele também pode participar da extraordinária, mesmo que ele não pague as despesas extraordinárias, né? Ele paga as despesas ordinárias ali do condomínio. Então, o que é o dia a dia? A luz, os empregados, tudo isso... Limpeza, ele faz parte despesas ordinárias. Que ele paga também, né? Isso, mas quando é alguma despesa extraordinária, eu quero fazer uma obra para embelezar o condomínio. Isso é o proprietário quem paga, tá? Sim. Mas ele pode participar sim, desde que ele esteja munido de procuração. Tá? Com uma procuração, ele pode participar sim. Então, assim, a assembleia é para tratar do dia a dia do condomínio, né? E é por meio dessas assembleias também, da extraordinária, que nós modificamos a convenção e o regimento do condomínio, que isso é muito importante. Tá? É um quórum alto para você modificar uma convenção, por isso que ela é tão importante. Tão importante assim. É um quórum de 2/3 do total do condomínio. Tirando os inadimplentes, porque também inadimplente não vota. Ele não conta. Mas... E 50% mais um para modificar regimento. Então, a gente, quando vai fazer uma modificação de regimento e convenção, é um quórum alto. Por isso que é um documento muito importante ali na vida do condomínio. Por isso que as pessoas reclamam, mas não sabem desses detalhes, dessas coisas, acham que é simplesmente fácil. É igual a gente fala, hoje fala-se muito de política. Tinha que fazer isso, tinha que fazer... Você pode falar o que você quiser, se está escrito na lei, ela é uma lei, você não pode fugir dela, né, Camila? Você tem que cumprir, né? Exatamente, então, doutora. É muito importante participar das assembleias. Né? Exatamente. Participar das assembleias, porque ali, eu não participei, então eu não concordo com isso. Não, a própria convenção fala que mesmo que você não participe da assembleia, a decisão tomada, se tiver o quórum específico, né, quórum qualificado, tá lá, não tem o que fazer. Tanto que você tem que ir atrás aí do seu condomínio para saber os dias que se votam, como se vota e como essa informação chega até você. Muita gente nem sabe como ela chega. Aí você fala assim, mas não chegou para mim, peraí. Está escrito lá no regimento a forma de chegar, se é pelo WhatsApp, se é um sinal de fumaça, se é um SOS, se é um Tem e-mail. Tem condomínios que ainda são por AR. Por AR, exatamente. Por AR, isso é tão antigo, né? Mas são por AR. Então tem que tomar cuidado. Ao invés de reclamar, tem que ir atrás, tem que cuidar. Camila, fala um pouco, doutora, pra gente sobre o dia a dia de um condomínio. Nós temos muita coisa para ser dito, mas fala um pouco aí sobre o que é o dia a dia, porque aqui dentro, viu, gente? Aqui dentro é o que a doutora mais cuida aí, é do nosso dia a dia do condômino, do dia a dia do síndico. Então, são muitas preocupações e muitos deveres e muitas obrigações a serem feitas. E a gente estava até atendendo um caso agora há pouco, né, antes de subir aqui para conversar, verdade. Que a gente vê sobre como que as pessoas estão intolerantes, né? Parece que pós-pandemia isso piorou muito, né? Então as pessoas estão intolerantes, elas não se compadecem com o outro.
Então, eu tô aqui dentro, é minha casa e é do meu jeito. É o que eu sempre falo. E eu sempre vou voltar. Você precisa saber o que tem no seu regimento. Como que vai pautar o dia a dia do condomínio? Precisa saber o que tem no regimento. Eu posso andar, né? Andar com o meu animal nas áreas comuns? Não sei. Não sei. Tá lá no seu No regimento. regimento, é. Eu posso deixar os meus filhos brincando no playground até 10h30 da noite? Não sei, tá lá no regimento, sabe? Criança pode estar desacompanhada na piscina? Provavelmente não, mas tá lá no regimento. Até posso utilizar o salão de festa para visitantes? Tá lá no regimento. Então, essas questões... Posso jogar tênis com uma dupla? Não sei, tá no regimento. Por isso que a maioria das demandas que nós recebemos aqui, né? Nós atendemos tanto os síndicos, quanto o conselho, quanto os moradores dos condomínios filiados aqui no Secov, né? Então, a gente atende muitos moradores com questões com o síndico. Falo, gente, a primeira coisa, vocês não me aparecem aqui sem o regimento de convenção. Porque eu não sei te responder, tá? Então, tem coisas que a lei permite, mas nós precisamos ir para o regimento, que é a lei maior ali dentro do condomínio, né? A convenção e o regimento, para pautar o dia a dia e poder auxiliar o síndico nessa jornada dele, que não é fácil. Que não é fácil, né? É isso aí. A gente tem muita demanda aqui no Secov e os maiores problemas são na parte advocatícia, que é o nosso jurídico está aqui sempre ocupada. A doutora Camila tem muita demanda e existe uma coisa... Um dia um síndico me disse uma coisa que eu achei muito legal. O barulho do seu inimigo é muito maior do que o barulho do seu amigo. Então... nem tudo, né? Nem tudo vai ter como ser resolvido. Vai ter como ser resolvido. Porque às vezes o cara tá lá, tem com o som alto, mas é meu amigo, esse pode. Esse eu tolero. Esse eu tolero. Às vezes uma criança que tem problema, alguma coisa, alguém que esteja lá, não. Aquela ali não pode. Não pode. E isso entra muito na questão do síndico, né? Exatamente. Que é o que a gente sempre fala. Os síndicos, olha, para ser síndico hoje, você tem que ser guerreiro, eu admiro, viu? Falei com a Alan agora há pouco, a gente tem que servir mesmo. Tem que valorizar os síndicos. Quem não vier nesse mundo para servir, não pode ser síndico, não pode trabalhar em condomínio, ele tem que estar fora disso, e as pessoas, no nosso mercado. Elas confundem muito isso, do papel do síndico no condomínio, né? O que é o papel do síndico no condomínio? O que o síndico... Não, porque eu já atendi muitos moradores falando assim, eu pago o salário do síndico. Não, você não paga. Você paga 1 de 90 da parte da remuneração do síndico. O síndico não é contratado. Só se for um síndico profissional, vai ter um contrato, é um prestador de serviços para o condomínio, um síndico profissional. Exatamente. Eleito por assembleia, tá? Mas é um prestador. Agora, aquele síndico, morador, orgânico, ele não é contratado. Ele não é funcionário. Camila, fala um pouco sobre... Porque as pessoas confundem muito o papel do síndico, igual ela está dizendo agora. O síndico, ele pode apaziguar uma briga de uma pessoa que ele não gosta, porque vários vêm aqui dentro, né, dizer, não, mas o fulano me ofendeu, ele quer que o síndico vá lá e briga com a pessoa. Faz algum sentido, não faz? Explica. Então, a gente, tanto eu quanto a doutora Adilor que estamos aqui, né, a gente atendeu muitos casos. Uma vez eu cheguei aqui, era 8 da manhã, tinha um síndico aqui na porta, tremendo, porque quase foi agredido pelo morador. A doutora Adilor já atendeu casos de síndicos que chegam aqui com o olho roxo por conta de agressões. Nós vimos nas últimas notícias aí o vice-síndico que foi baleado. Então, assim, é umas situações que, por conta de todo esse cenário, a nossa orientação é qual para os síndicos? Síndico, você é responsável pelo coletivo. Isso, quando a gente fala para o morador, olha, ele fica revoltado. Por quê? Porque, como você falou, Paulo, muitas questões são problemas pessoais. Então, se eu tenho um problema pessoal com você, se o meu carro está um pouquinho fora do limite da garagem, eu vou acionar o síndico. Eu vou acionar o síndico porque isso não pode. Agora, se você é meu amigo e meu carro está um pouquinho aqui, eu vou deixar passar. Exatamente. Eu vou deixar passar porque você é meu amigo. Então, muitas das questões são problemas pessoais que o síndico ele não vai conseguir resolver. Ele não vai. Então, qual que é a nossa orientação pros síndicos? É obrigação dele resolver isso, né, Camila? O código, ele fala que o síndico, ele cuida do coletivo. O que é coletivo? Então, o que acontece? Eu tô ouvindo um barulho lá, tá complicado. Só tem uma pessoa reclamando? Uma só? Você não acha estranho?
Uma pessoa. Se é um barulho muito alto, o meu vizinho vai ouvir. Ou de baixo vai ouvir. Então, falar, assim, né? o que eu oriento os síndicos? Primeira coisa, síndicos, eles sabem disso. Livro de ocorrência. Todo condomínio tem... E esse é o papel do síndico. Então vamos lá. Então vamos falar mais agora sobre o papel do síndico. É isso aí. Vamos lá. Ah, tá tendo qualquer tipo de reclamação. Boca a boca, não. Livro de ocorrência. Meu condomínio tem livro de ocorrência em aplicativo? Aplicativo. Cada um tem a sua forma, né? Tem que ter alguma forma. Tem uma caixinha lá que coloca... Se é um papel, se é um e-mail, alguma coisa, não importa. Mas nunca reclamação por síndico pro WhatsApp. Síndicos, barrem o WhatsApp. Não tem obrigação de atender o WhatsApp meia-noite, 1 hora. Olha que dica que a doutora Camila está dando aqui para você, síndico, agora. Que você do Secov, por favor, ou não sendo do Secov, venha até ela, agende seu horário, que ela vai te dar algumas dicas importantíssimas como essa. É porque nós precisamos criar, Paulo, nos condomínios, procedimentos. Senão o síndico, 2 horas da manhã, tá ouvindo aqui ou estão interfonando na casa dele, para ele subir lá no 10º andar... Vem aqui ouvir o síndico. Não, gente. Você faz um livro de ocorrência, o síndico vai pegar a sua ocorrência, se tiver mais uma ocorrência, e vai poder administrar essa ocorrência. Agora, uma pessoa está reclamando, eu falo para o síndico, você não tem obrigação. Não tem obrigação. Problemas pessoais, porque não vai ser resolvido. O síndico pode fazer 1000 coisas, não vai ser resolvido, tá? E sempre, gente, reclamação, livro de ocorrência ou aplicativo. Não fiquem mandando pelo WhatsApp para o síndico, porque é um meio de prova. A gente está tendo muitas ações anulatórias de multa. Por quê? Porque como que você comprova o barulho? Você vai chegar lá para o juiz e vai falar assim, porque está muito barulho. Como que você comprova? Como que você vai gravar um áudio? O áudio pode ser manipulado. Então, o síndico, para ele chegar a multar uma unidade, ele precisa ter um conjunto probatório de provas, testemunhas, para aplicar aquela multa, para ele se resguardar. Porque o síndico, ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. É o condomínio que responde, mas é o síndico que é o responsável. Então, o papel do síndico hoje em dia, a gente precisa tomar muito cuidado com o síndico. Os síndicos, eles sabem, eles são metralhados, sabe? Então, muito cuidado com o grupo de WhatsApp. Uma orientação que nós sempre damos aqui, não tem aqueles grupos abertos. O grupo aberto é feito para não ter. Para não ter. Então, assim, tenha um grupo... Porque são muitos problemas. Tenha um grupo oficial do condomínio que só apenas o síndico mande informação e quer ter um grupo de interação, clube do bolinha, clube das bolinhas, o que quiser, pode ter. Mas o do síndico deve ser fechado, porque a paz, o mental do síndico, ele precisa ser cuidado, né? Exatamente. E isso é muito sério, porque tem hoje, cada dia mais, os síndicos... Aliás, o Secov tem um curso maravilhoso. Camila, depois você fala um pouco também do nosso curso, que vai ajudar a profissionalizar o síndico. Isso é uma coisa que nós temos que, cada dia mais, estar bem atento com isso. Porque, igual eu, que sou corretor de imóveis, isso já há muito tempo, eu me cuido muito, porque eu tenho responsabilidade civil e criminal. O síndico tem responsabilidade civil e criminal. Então, o Secov tem um curso maravilhoso aqui para a formação de síndicos. Então, liguem aqui, se informem, né? É um curso muito bom, porque assim, essa questão de síndico, antigamente era aquele síndico morador. O síndico que morava, que era síndico que conhecia. há 30 anos lá no condomínio, ninguém queria ser síndico, ele aceitava. Isso não existe mais. E ele ia aprendendo a cuidar do condomínio. Hoje em dia, nós não temos uma regulamentação para a profissão de síndico, né? Ainda não. Não, mas... A gente luta, mas ainda não tem. Sim, tem alguns projetos para isso, mas alguns síndicos ligam aqui e falam, mas qual que é o salário base de um síndico? Olha, não existe salário base. Quem vai decidir isso é a Assembleia, tá? Mas eu vou aqui falar o que eu falo para todos os síndicos. Não aceitem menos que um salário mínimo. Porque é muito problema, né? Gente, muito problema. Não é fácil, não é fácil. Tem síndicos aqui que tem um condomínio e eles vêm aqui diariamente, com várias questões. Porque é o que eu falo, é uma mudança. O condomínio de 20 anos atrás não é mais o condomínio de hoje. Mais o mesmo. Os problemas de 20 anos atrás, que não aconteciam, acontecem hoje. Então, a gente precisa saber lidar, né? O direito, ele se transforma. Quando que no direito nós íamos ter, por exemplo, uma possibilidade de uma assembleia virtual? Nunca. O código trouxe isso pós-pandemia.
Então, quando que no direito a gente ia ter uma possibilidade de uma assembleia que a gente chama de sessão permanente, que você abre uma assembleia e tem a possibilidade de abrir várias durante 90 dias para poder ter o quórum qualificado? Nunca. Então, assim, o direito se transforma, nós nos transformamos. E a vida do condomínio também se transforma, né, Paulo? Não, e os costumes das pessoas se transformam, né? Sim. E os jovens, é mudança diária, mudança de costume e de muitas coisas. Exatamente. Então, é isso aí, doutora. Muito então, bom. eu agradeço muito o seu tempo por estar aqui. Eu sei que você vai sair daqui agora e vai, Vamos atender de novo. atender mais pessoas ali embaixo que estão no seu aguardo. E muito obrigado. E você que precisa do jurídico, venham até o Secov, se informem, liguem, marque sua hora, que a doutora Camila, a doutora Adiloar, que está aqui há tanto tempo, vai te atender e vai te ajudar a sanar as suas dúvidas e os seus problemas. Obrigado, Camila. Obrigada, bom dia para você. Grande abraço. Estamos aqui.